Oi, galera do meu canal, tudo bom com vocês? Galera, sumida por muitos motivos. Número 1, criança, 2 bebês. Número 2, meu celular estragado. Isso eu já falei muito nos stories pra vocês, mas agora eu vou voltar com tudo, com fé em Deus, porque hoje eu vou levar esse celular pra arrumar. Então, o vídeo de hoje é meu relato de parto depois de 4 meses, menina. Depois de 4 meses eu dei as caras aqui nesse canal, né? E vou fazer meu relato de parto. Quando eu fiz todos os meus papéis pra mim fazer laqueadura. Que agora já pode, com 21 anos, e tendo um filho já pode, né? O importante é a idade. A idade é de 21, né? A idade de 21 anos. E daí eu começou por aí, fiz toda a minha papelada que eu queria laquear. E aí, gente, chegou no postinho, ela me deu, eu fui pro pré-natal com 38 semanas, ela me deu um encaminhamento para o hospital, porque eu falei que eu queria fazer cesárea com laqueadura, eu não queria parto normal pra depois laquear, porque eu já tinha uma cesárea e a minha cesárea era recente e eu já passei por uma cesárea, então eu não queria o parto normal não, queria se fosse no primeiro filho. Tá, com 38 semanas me encaminharam pro hospital, do postinho me encaminharam pro hospital. E eu fui com o encaminhamento, ela falou, ó, vai nesse dia e tal, 6 horas da manhã. Eu fui com 38 semanas, cheguei lá, me deixaram lá na sala de espera, aí fizeram, tipo, um negócio dele, sei lá o que, meditação e tudo, triagem, né? E aí eu fui falar com a médica, era uma médica. Aí ela falou assim, só com 39 semanas você volta aqui, bem cedo também, e aí o médico que estiver atendendo, ele já vai marcar a sua cesárea. E só com 39 semanas, com 38 você não consegue não. Fui embora. Nisso, acho que eles nem fizeram não, exame de toque não. Tá. 39 semanas voltei lá. Não, eu voltei ainda com 38 e alguns dias. Eu voltei porque eu tornei no postinho. Aí ela falou assim, não, mas você precisa voltar lá de novo, porque tem que marcar já e tal e tal. Eu falei que eles não queriam marcar e tudo mais. Ela foi me deu o encaminhamento de novo, que daí provavelmente eu ia em torno de outro médico, então ela me deu o encaminhamento. Lá vai eu de novo pro hospital, gente. Fui novamente pro hospital. Falei, olha, eu quero marcar minha cesárea com 39 semanas. E daí nisso ela falou assim, provavelmente você indo hoje, amanhã você vai fazer 39 semanas, então provavelmente amanhã já seria seu parto. E eu fui toda contente e alegre, achando que iria sim acontecer dessa forma que ela me falou, né? Que a enfermeira do postinho, né? E daí eu fui. E aí era um médico, ele era mais velho. E daí eu falei, olha, eu quero cesárea com laqueadura, eu já tenho 21 anos, eu tenho um filho, tô na minha segunda gestação e eu sei que isso é por lei eu marcar se eu tenho direito de escolha. E daí ele falou, ele pegou e meio que deu a entender lá que ele iria sim fazer a minha cesárea, só que tinha uma outra médica lá, bem chatinha por sinal, e aí ela meio que deu a entender que não, que era só com 40 semanas que ia fazer. Aí nisso ela fez o toque em mim, super, sabe, grossa de qualquer jeito, fez o toque em mim. Eu, óbvio, não tava com dilatação nenhuma, né, com 39 semanas. Então não tava sentindo nada também. Mas eu voltei pra casa triste, super triste, voltei pra casa. E aí eles falaram, agora você só volta quando você sentir dor. Só que não, né, gente? Eu não ia voltar quando eu só sentisse dor. Com 39 semanas e 6 dias, eu voltei pro hospital novamente, que eu fui no postinho de novo e falei que eu queria outro encaminhamento porque eu queria marcar a minha cesárea. A médica falou, olha, você vai ter que conversar direitinho, que é direito, né? E aí eu peguei e fui pro hospital com 39 semanas e 6 dias. E daí chegou no hospital pra triagem novamente, eu fiquei praticamente o dia inteiro lá. Eu tinha até sobrancelha nesse dia, aí eu desmarquei minha sobrancelha e tudo, né? E daí tinha um monte de mães marcando as cesáreas nesse dia que eu fui, por isso estava bem corrido, tinha bastante parto também. E aí eu peguei e falei que eu queria marcar minha cesárea, e daí já eram 2 doutoras.
duas médicas. E daí ela fez o toque e tava com a doutora fechada, não tava com nada de dilatação. E ela falou, olha, você volta com 40 semanas bem cedo, que talvez o médico que tá aqui, ele não espera nem você sentir dor. E aí vai dele pra ele fazer sua cesárea. E daí eu falei, meu Deus, de novo, né? Vou ter que voltar pra casa. E nisso, assim, né, gente, o Pietro, eu tinha que deixar o Pietro com a minha mãe. E daí com 40 semanas eu fui pro hospital. E nem nesse dia de 40 semanas eu já fui crendo que nesse dia eu já não ia sair do hospital, eu ia ter minha cesárea, porque eu já tava com 40 semanas. E aí eu tinha aquele medo também de não passar das 40 semanas, porque é meio perigoso passar das 40 semanas e tudo mais, né? Então eu fui assim, já tinha arrumado as malas, já tinha chamado uma amiga nossa pra ficar com o Pietro. Ela foi lá pra casa, 6 horas da manhã, ela ficou com o Pietro, já tinha arrumado tudo como se fosse deixar o Pietro já, que eu já ia dormir fora, né? Então eu me organizei tudo, comprei um monte de coisa pro Pietro, o Johnny comprou um monte de coisa, bolacha, comprou um monte de coisa pro Pietro, pra gente já deixar ele prontinho, porque a gente já tinha na cabeça que a gente ia chegar com a Mavi em casa no outro dia, né? Mas fui pro hospital às 6 horas. Chegamos no hospital, o hospital não tinha aberto lá o lado da maternidade ainda, porque aqui onde a gente mora tem um lado da emergência pra lá, o lado da maternidade pra casa, mas ficam longe de toda a outra parte do hospital. Maternidade super boa. Gente, olha, excelentes enfermeiras naquele hospital. Os médicos muito bons também, mas assim, o tratamento dos médicos eu achei meio diferente. Mas as enfermeiras, meu Deus, gente, uns amores lá, as enfermeiras. Um hospital limpo, super organizado lá da paternidade. Pensa, eu gostei demais do hospital daqui. O Pietro foi particular e esse foi pelo SUS aqui. Mas, gente, achei igual, sabe? Igual. Aí tá, voltando, né? Daí ela falou bem, ela fez o toque. Quando ela fez o toque, o colo do útero aberto, já tava... Ai, aquele negócio que sai, gente, eu esqueci o nome. Ai, não sei o que, mucoso. Ai, esqueci o nome, meu Deus. Mas tá, já tava saindo. E daí tava com 2 de dilatação, eu acho. 2 ou 3, eu não me lembro. E eu falei, meu Deus, mentira. Eu até falei pra ela falou assim, sim, já tá com dilatação, você já tá dilatando, já tá com o colo do útero aberto. Então, a gente vai te mandar embora, tá? Porque ela falou, explicou lá, sei lá o que, e aí eu, tipo assim, não, eu não quero, né, não quero e tal. Aí ela falou que me mandar embora. Resumindo, fui embora. Quando foi nesse mesmo dia, 3 horas da tarde, eu liguei pro Johnny, porque eu tava com bastante, tipo assim, não tava, tipo assim, doendo, ai, meu Deus, sabe, contrações. Mas já tinha contrações, e aí como aí tinha saído um pouquinho de sangue, né, mas é por causa do toque, ela me falou depois, porque eu cheguei lá, era essas 2 médicas ainda, que era o plantão delas. Então eu cheguei lá, ela fez o toque de novo, tava com 3 pra 4, eu acho. Eu acho que era isso, gente, ou era 2 pra 3, eu não lembro. Mas ela falou assim, ó, a gente vai deixar você aqui até chegar o plantão da noite, que é um outro médico, e pra ele ver se ele vai fazer sua cesárea e pra ver se você vai dilatar mais. Só pra gente ver se você vai dilatar. E nisso, gente, eu fui pra lá 3 horas da tarde, tá? Eles foram me atender, era bem umas 7, 8 horas. Umas 7, 8 horas da noite. Eles trouxeram janta, mas eles falaram que eu não podia comer, por conta, né, da cesárea. E aí água eu já não tava bebendo mesmo. Então, foi isso, sabe? Daí, eu sem saber, mas assim, já vim pedindo tanto pra Deus, gente, tanto pra Deus, Senhor, abençoa esse médico, pra que ele esteja lá, porque ele é bom. A gente acaba sabendo que ele é muito bom, ele é um médico ótimo. E eu ficava, Senhor, abençoa, que ele faça a minha cesárea, Senhor, abençoa. Eu ficava pedindo, porque eu queria muito uma cesárea com laqueadura. E daí tá, chegou a vez desse médico vir. Aí passou as enfermeiras, falou, ó, mas você tem chance sim de ter cesárea, você tem um filho menos que, né, tem 2 anos, então a cesárea é muito recente, eu sou antiga, mas por que eles não quiseram fazer? Um outro enfermeiro passou também,
falando isso e falando assim, ele vai vir aqui, daí ele vê se ele vai fazer sua cesárea. Mas fala que você quer cesárea e tal e tal. Eu fiquei assim, sabe? E nisso eu já tava andando pra lá e pra cá, vinha a contração. Juro, gente, 5 minutos, aí o Johnny fazia massagem, aí eu andava e ele abaixava assim, aquela contração, sabe? Aquela contração. E daí eu peguei e quando foi 7 horas, 7 e pouco, quase 8, eu não sei, ele chamou. Aí ele chamou uma outra menina que chegou de emergência, que tava tendo hemorragia, perdendo o bebê. Então, daí ele me chamou. Aí tá, me chamou, foi fazer o toque, acho que eu já tava de quase 4 mesmo, de dilatação. Daí ele falou, ó, eu vou te caminhar pro parto normal, porque você tá dilatando, você vai conseguir o parto normal, você... depois a gente faz a sua laqueadura, pós-parto você faz a sua laqueadura. Aí o Johnny falou assim, não, mas a gente tem direito de escolha, né? Ela tá com 40 semanas. E foi falando com ele, ele falou assim, ó, mas a gente tem que seguir as regras do hospital e tudo mais. E nisso, gente, eu fui me trocar, mas me deu uma vontade tão grande de chorar, porque não era uma coisa que eu queria, que eu tinha me preparado pra isso, entendeu? Eu já tinha na minha cabeça que eu queria o cesárea, eu pedia tanto pra Deus pra ter o parto cesárea. Mais que é difícil, gente, mas eu já tinha uma, entendeu? Eu não gostava da minha primeira, do corte da minha cesárea, a primeira, então eu queria ter outra pra arrumar. E nisso juntou tudo isso, né? O corte feio, minha vontade, ela que é dura. Porque assim, gente, depois é um assunto para outro vídeo, eu vou contar também por que eu queria laqueadura, né? Porque tanto desejo de ter laqueadura, eu vou contar depois pra vocês. E aí, gente, eu peguei, ele me chamou, daí falou que me encaminha pro parto normal. E ele deu os papel, parto normal. Aí levou esse enfermeiro que tava acompanhando ali na hora do toque e tudo mais. Esse enfermeiro super gente boa, super legal. Aí ele falou pra mim, vai ter que ser parto normal mesmo. Aí eu fui pra salinha lá onde a gente fica na triagem, onde tinha outras mães. Lá tinha essa menina que tava perdendo o bebezinho. E tinha uma outra menina que tava também umas contrações. Muito legal essas duas meninas, gente. Aí tá. Eu fui pro banheiro me trocar, né, pra colocar aquela roupa lá de hospital. Eu fui com uma vontade imensa de chorar pro banheiro. E daí, saindo do banheiro, já deu a contração. E eu já falei, ai, não é isso que eu quero. E daí, dando a contração, sabe? Mas Mavi acordou. Ó o meu bebezão de 4 meses aqui, galera. Ai, mãe. Galera, então, daí tá. Ele fez o meu toque, me encaminhou pra sala, eu fiquei lá. Aí, daqui a pouco, gente, eu fui conversar com as enfermeiras, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou... É meu direito de escolha, eu queria ter escolhido, eu vou denunciar ele pra ouvidoria. Porque nesse hospital, tudo que você não gosta, você denuncia. Depois eu posso contar também como foi o tratamento lá das 24 horas, e eu vou contar pra vocês em outro vídeo, porque isso vai ficar longo. E daí tá, eu falei, vou denunciar pra ouvidoria, porque não é o meu direito de escolha, eu tenho direito de escolha, eu tenho idade, né? E eu fui falando isso, né? E daí, gente, não deu 5 minutos, assim, foi a questão de eu sentar, eu e o Johnny sentar, eu super triste, daí veio a contração. Daí ele pegou e chegou o médico, falou assim, Thalita, vamos pra cesárea? Aí eu falei assim, sério, doutor, você vai me fazer a cesárea? Aí ele falou assim, vou, porque se demorar mais um pouquinho, você já vai ganhar ela. E como você quer cesárea, então eu vou fazer cesárea em você. Aí ele até falou brincando, eu também não quero escutar seus gritos aqui não, de noite não. Aí eu peguei e falei assim, sério, eu fiquei super feliz. Daí que chegou, né, eu fui lá, aí ele pegou e saiu. Aí ele falou assim, vai lá, pai, pega as coisas no carro, já tava tudo no carro, o Johnny foi pegar as coisas no carro. Enquanto isso, eles foram me colocar o acesso, colocaram o acesso em mim, eu super assim, feliz, né, que ia pra cesárea. Aí eles me colocaram o acesso, eles me deram o papel, o termo, me deram o papel da laqueadura, me deram o termo de cesárea. E daí eu fui tirar, né, a roupa e tal. Aí eu fui tirar as roupas de parte de baixo, né, no caso. Daí eu coloquei só a roupa, aí eu fui deitar na maca, que fica assim no corredor do hospital. Daí eu deitei na maca, daí eles me levaram pro centro cirúrgico. Aí nisso, lá também o Johnny pôde acompanhar, né, dentro do centro cirúrgico e tal. E daí eu fui e o médico entrou, fez E nisso, gente, eles me deixaram um tempão lá esperando, porque o médico tava nessa menina ainda que tinha perdido o bebezinho, né? E aí, galera, eles me deixaram um tempão. Daí eles saíram da sala e deixaram eu sozinha.
Daí ele falou bem assim, ó, nas suas contrações você não se mexe muito, porque a mesa da cesárea é muito fininha, né? E nisso, gente, eu vi umas contrações tão lascada, gente, tão assim, ó, que eu falava, ai meu Deus, essa menina vai nascer, eu vou estar sozinha aqui, e eu me contorci em cima da maca, sabe, de dor da contração. Mas logo eles vieram, daí o médico veio um anestesista e falou assim, tá sentindo contração, mãezinha? Eu só balancei a cabeça que tava, porque eu já tava na contração. Ele falou assim, ó, quando a sua contração acabar, você levanta rapidinho, eu vou dar pra logo cortar a sua contração, tá? Um anestesista super legal também. Daí foi aonde deu. Daí eles vieram, o médico que atendeu o meu parto falou bem assim. Aí ele falou assim, vamos colocar a sonda. No primeiro parto eu não tive sonda, não me colocaram sonda. Eu não sei se colocaram e eu não tava sentindo. Mas daí eu falei assim, ah não, coloca a sonda na hora que eu estiver anestesiada. Porque todo mundo falava que dói, né? Eu falei, não, coloca quando eu estiver anestesiada. Aí ele falou, tá bom. Aí ele aplicou anestesia, e aí logo deitei, o médico já veio colocar a sonda. Nos primeiros comecinhos eu ainda senti eles mexendo pra colocar a sonda, mas depois já cortou e já não senti mais nada, né, das pernas pra baixo. Super tranquilo também, eu senti, só que eu senti mais agonia. Nossa, só que eu senti mais agonia porque eu já sabia de tudo que eu ia passar, né, então já dá um medinho a mais, né. Porque eu sabia tudo que eu ia passar e tal. Eu ficava com medo de sentir também a cesárea. Porque, né, gente, o segundo filho a gente já sabe o que vai passar. O primeiro a gente não tem tanto medo porque a gente não sabe o que vai passar. Mas aí foi super tranquilo, o parto de boa. Tá, terminou o parto. Fui pro quarto. Era meia-noite, a gente saiu do centro cirúrgico, fomos pro quarto. E esse foi o meu relato de parto. Um parto tranquilo, um parto calmo, sabe? Eu fiquei super tranquila, super calma. Nossa, foi muito bom. E daí, esse foi, gente, foi dificuldade mesmo pra conseguir a cesárea. Foi dificuldade, foi a mais dificuldade, foi conseguir a cesárea. Mas depois que conseguiu também, bola pra frente. E foi isso, gente. Agora meu coisinha tá aqui, ó, com 4 meses. Tá grande, tá com 8 quilos ela. E é isso, gente. Esse é o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou contar pra vocês o porquê eu quis a laqueadura e também como que foi as 24 horas de pós-parto naquele hospital. Já adiantando pra vocês, eu gostei muito do atendimento, gostei de tudo. Mas isso fica um assunto pro próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!